Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, saudações. Eu sempre convido autoridades, personalidades, e hoje, se você não conhece, estou com o Coronel Negri, uma das pessoas mais influentes na área dos bombeiros brasileiros, professor de pós-graduação. E por que eu o trouxe aqui? Simplesmente porque ele defende a emancipação. Eu ia falar o quê? Eu ia falar, Falar que você falou outra coisa errada. outra coisa errada. Eu já sei que a emancipação, na verdade, tem muitos policiais em São Paulo que não querem, mas uma parcela razoável daqui de bombeiros querem a emancipação. E eu já convidei outras autoridades, mas somente o Coronel Negri quis vir aqui, então ele vai dar o recado. Coronel, mais uma vez, obrigado, cara. Eu tô aqui Um de prazer, frente de uma autoridade, cara. estudioso. Não, uma autoridade, né, e você defende a emancipação e não separação, né, que é um Isso. termo técnico, você já falou isso, da polícia militar e do bombeiro, mas você quer trazer os motivos que a nova geração que está no comando, né, da alta administração da polícia de São Paulo, não conhece, porque a gente tem que buscar 1940, 47, 50 para cá, né, coronel? Então, quer dizer, na realidade, desde o início, né, desde quando o bombeiro nasceu, em 1880, essa inserção, essa subordinação trouxe problemas, né. Então, os problemas são recorrentes e não há como solucionar se você não emancipar. Eu vou falar de 1880, depois eu largo, né, que quando o bombeiro em São Paulo surgiu, ele surgiu dentro da companhia de urbanos, que não era a força pública, né, que depois virou polícia militar. Logo depois de ele nascer, houve problemas, porque o pessoal do bombeiro começou a ser escalado no policiamento. Não tinha efetivo na PM, tinha um bombeiro. Exatamente. Não, estava dentro, né. "Olha, eu tenho aqui, não dá", "Ah, você está esperando incêndio, vai fazer um policiamento ali". E o pessoal ficava bravo, porque sabia que se desse um alarme, que era aquilo que ele estava ali para fazer, ele não ia fazer o serviço dele, porque ele estava sendo desviado da sua função e do seu serviço. Isso levou à emancipação do bombeiro ainda nos anos 80, depois da vinda do imperador. Eu já contei essa história no outro podcast, né. Então, esse problema é decorrente desse fato. Você tem uma organização que tem um objetivo, que é cobrada por aquele objetivo, e a outra que lhe é subordinada não está no sistema. Então, sempre que há uma necessidade, essa segunda, organização perece. Não é que ela não morre, mas ela é sacrificada, a necessidade é postergada, ela é interrompida sistematicamente. E não vai ser diferente nunca, porque se a pessoa que dirige, por exemplo, a polícia militar hoje, tiver que tomar uma decisão, que ele fala: "Eu vou prejudicar um batalhão de área, um comando de área ou o corpo de bombeiros", se ele prejudicar o batalhão de área, ele errou. Ele errou. Ele tem que fazer aquilo para o qual a organização existe. Então vai ficando para trás. Os exemplos na história são imensos. Se alguém quiser falar, eu cito esse exemplo, eu já coloquei, eu fiz essa pesquisa de campo, eu falo: "Pega lápis e papel, né, vamos começar em que ano?". Eu estou te falando, se quiser começar no nascimento do bombeiro, a gente começa no nascimento do bombeiro, que ainda nem era na organização policial que ele está inserido hoje. Então, esse é um motivo recorrente que fez com que todos os corpos de bombeiros no Brasil que estavam inseridos nas polícias militares se emancipassem. Todos, Todos, menos exceto esse. exceto um, E eu exceto vou tentar explicar o equívoco que permanece e que normalmente faz com que o comando da polícia seja resistente a essa ideia. Por equívoco. Primeiro, é o medo natural da mudança. A gente sempre teme as mudanças, nós. é aquela corrida ré, né, que o senhor falou. O bombeiro ganhou. O São Paulo Ganhou, São Paulo ganhou. começou a emancipação começou com o Acre, logo depois da Constituição Federal, e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e eu dizia isso, eu por ter estudado a polícia de São Paulo, eu estudei o bombeiro, fui obrigado a estudar a polícia, fui obrigado não, acabei estudando a polícia O senhor é policial, de formação, tô enganado? eu fiz academia de O polícia senhor fez academia de polícia militar do Barro Branco isso. e tornou-se bombeiro? E eu saí direto para o bombeiro. Tá. Quer dizer, havia essa possibilidade, houve poucas vezes essa possibilidade. E só trabalhei no bombeiro. Então, se você pegar a minha identidade, eu sou do quadro de oficiais policiais militares.
Agora, se eu te disser que eu sou policial, isso é uma afronta aos meus amigos que são policiais, né, porque eu não sou, eu não tenho meia hora de policiamento. Eu não conheço nada de policiamento, entendeu? Mas o Portanto senhor fez academia de polícia militar, tá, do Barro Branco. Uma das mais importantes, diga-se de passagem, uma das melhores do mundo, talvez a mais importante da América Latina, não há dúvida disso. então isso, E o senhor entrou para ser policial militar. eu entrei, não sabia bem o que eu queria fazer. Tá Eu contei no podcast tá certo, da Fundabom, né, que eu só descobri que eu queria ser bombeiro quando eu cheguei no bombeiro, né, tá certo. mesmo depois do curso, né, quando eu cheguei no bombeiro, que eu comecei a exercer a atividade, eu descobri que aquilo era algo que me dava prazer e, alguém lá me ligou para isso daí, eu fui ficando, ficando até passar para reserva, né. Tá. Então, o problema é fundamentalmente esse. Quer dizer, você falou da corrida ré, né, quando começaram os bombeiros a se emancipar, até 1999, quando foi assim, teve algumas propostas de emancipação, né, você me chamou aqui porque está uma outra proposta na Assembleia, né, do deputado Lucas Boff. Tem até uma frente parlamentar para cuidar disso. Então, quando começaram todos os corpos de bombeiros a se emancipar, conhecendo a história, eu falei: "Ó, São Paulo vai disputar para ser o último", que E ganhou. ganhou. São Paulo ganhou, Essa ninguém mais leva. ganhou. Esse de São Paulo, qual foi o último? Paraná? O Paraná. Os 2 últimos foi o Rio Grande do Sul, foram, né. O Sim, Rio Grande do Sul, ele se emancipou da brigada, e o Paraná, veja que interessante, o Paraná tinha quadro específico de bombeiro já há décadas, e verdade. ele se mostrou não suficiente, né, acabou se emancipando, acho que há uns 3, 4 anos atrás, né. Quando ele se emancipou, eu até fiz no meu blog, pasmem, São Paulo é o último. Não, mas será que, essa emancipação ou melhor, será que a não emancipação aqui em São Paulo, será que a gente tem alguma qualidade, específica que o bombeiro faz parte da polícia militar, ou é capricho de um modelo cultural e não técnico do alto comando da polícia militar? E aqui eu não estou citando nenhum comandante específico. Não estou falando do comandante atual, nem anterior, da cultura organizacional. Ele é um estigma da cultura organizacional, decorrente de um evento da primeira proposta de emancipação, que ocorreu em 1947. Então essa proposta de emancipação, ela ocorreu num momento inadequado para então força pública. Quer dizer, o bombeiro, eu estou falando agora cidade de São Paulo, Tá. bombeiro estado, esse comando estadual, ele é de 1975. Cidade de São Paulo, 1880, de 36 a 42, com uma lei que dizia que polícia militar tinha que fazer policiamento e bombeiro era problema de município, o bombeiro de São Paulo foi jogado para o município de São Paulo, para a administração do município de São Paulo. E ficou de 36 a 42, tendo sido passado para o município, ficou no ar no que diz respeito à proteção do pessoal. Quer dizer, eles recebiam um salário como o Barnabé, que a turma chamava, não sei se ainda chamam, né, o funcionário municipal de Barnabé. Não, não, pelo amor de Deus, eu não tenho nós temos aí os nossos policiais municipais que nos acompanham. Antigamente o policial da força pública era chamado de miganha, você deve ter ouvido Ah, falar. mas ganha, E também o municipal não, era chamado de Barnabé. não, mas são lendas urbanas. Ficou para trás. Lendas, ficou muito atrás. Então, os bombeiros na cidade de São Paulo passaram a receber do município e eles não iriam se aposentar nunca, porque não havia contagem recíproca de tempo de serviço. Então, para acertar o problema do pessoal, o bombeiro da cidade de São Paulo voltou para a força pública. E voltou para a força pública e logo em seguida, aí acaba a Segunda Guerra Mundial e vem ser interventor em São Paulo o embaixador Macedo Soares, que durante a ditadura Vargas tinha ficado preso no Bombeiro do Rio. E foi muito bem tratado, e quando chegou aqui, ele ia almoçar no bombeiro, ele Gostava do bom. automaticamente se ligou àquelas pessoas que eram semelhantes àquelas que o haviam recebido no Rio de Janeiro.
Aí ele falou: "Não, espera aí, bombeiro é bombeiro, polícia é polícia, o que vocês estão fazendo na força pública?" O pessoal falou: "Não, aqui é o seguinte, conta a história que eu acabei de contar. Tá, Aconteceu isso, se a gente não voltasse, eu ia morrer sem me aposentar", o comandante tá. falou. Ele falou: "Não, então vamos fazer o seguinte, vamos usar o modelo do Rio de Janeiro, tá bom? Vamos usar o modelo do Rio de Janeiro". 42, aí ele propôs que se criasse um bombeiro apartado da força pública. Acaba a Segunda Guerra Mundial, a força pública está muito aquartelada ainda, a Guarda Civil fazendo o policiamento. Essa guarda civil era É estadual? estadual. Não existia guarda civil municipal? Não, Então, há uma confusão que a sim, guarda civil era do município, porque não, liga ao nome atual, que sim, não tem nada a ver. não tem nada a A ver. guarda civil era o Do policiamento. Estado, policiamento. Ela foi criada em 1926 para auxiliar a força pública quando ela se deslocava para outras coisas, ela ia fazendo policiamento. E foi crescendo. E a força pública, como tinha guerra, foi ficando. Que era a tropa militar. Tropa militar, Tá. treinada pela missão francesa, etc. Então foi ficando no quartel. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, você tem uma guarda grande, adulta, e a força pública ainda com muita gente aquartelada. E aí o pessoal começa, se você for ler a imprensa da época, precisamos tirar a força pública dos quartéis e os mais É radicais. igual hoje, né, coronel, só fazendo um corte, é igual hoje. Não é incrível. Muita gente aquartelada e não no Não policiamento. vejo assim, Não? não, Tá. não vejo assim. E então, os mais radicais, vamos acabar com a força pública, né? Vamos acabar com a força pública. E ela tinha que então ganhar espaço. Uhum. Ela começou pelas beiradas, né? Ela foi assumindo serviços especializados, etc. E um serviço que ela prestava era o Corpo de Bombeiros na cidade de São Paulo. Então, esse que eu presto vai sair. O pessoal que estava ruim, pediu para voltar, agora que eu preciso dele, quer sair. O pessoal foi visto como ingrato, que a hora que precisou da força pública, correu para a força pública, e a hora que a força pública estava precisando deles, estava falando em sair, ia deixar a força pública na mão. Então, criou esse estigma. Não podemos perder o bombeiro, isso é estigmatizado. Vinha a história do bombeiro paisano, mas não podemos perder o bombeiro. É fundamental para a nossa sobrevivência que o bombeiro permaneça Será dentro. que isso é o que a gente chama de na psicologia se estuda bastante o que a gente chama de, cultura da organização. Isso está sendo perpetuado sem Sim, saber a sim, origem? É sim, isso? sim, sim. Olha que legal, você que é da É, comando da PM, dá uma eu, pensa nisso aí. eh, você sabe, Você eu te antecipei, né, em 89 eu participei da segunda proposta de emancipação. Eu vou falar mais dela. Em 89, um colega falou para mim: "Será que é o momento?" Aí eu fiquei pensando: "O que que tem essa história de momento?" Em 47 não era o momento. tá. Em 47, a força pública precisava que o bombeiro permanecesse. E 89 era um bom momento, porque tinha virado a estava se Constituição, tinha a construindo Constituição do Estado, estava se né, construindo a Constituição estadual. estadual, E né. eu foi nesse momento Esse é um que bom momento. foi, mas um colega, como é que essas coisas passam? Eu entendo que isso Colega da sua turma, é né, um turma, coronel. filho, Tudo sabe. bem, mas Eu nessa época, em major, ele não era mais, ele tinha saído, tá. sofreu um acidente. Então ele me colocou isso, eu falei: "Essa história, por exemplo, quando o bombeiro precisa da força pública, ele vem, quando a força pública precisa, ele não está junto". Eu ouvi de um coronel, já na reserva, porque em 89 esse assunto foi tratado com grandeza e delicacia. Em 89, a Associação dos Oficiais, que chamava Clube dos Oficiais na época, publicou um artigo a favor e um artigo contra. Eu escrevi o artigo a favor, esse tenente-coronel escreveu o artigo contra. Na Academia do Barro Branco, foi feita uma apresentação com um cara falando contra e o deputado, que era o Adilson Monteiro Alves, falando a favor. Houve uma reunião na Casa Militar para que isso fosse debatido. Então, o assunto foi tratado como ele deve ser tratado, com debate, você dizendo por que isso é necessário, quais os prós, quais os contras. Então, foi bem adulto. Quer dizer, o comando da Polícia Militar, mesmo trazendo, eu vou voltar, né, mesmo trazendo esse estigma, permitiu o debate, ok? Esse estigma, onde eu entendo que ele é passado? Na academia. É a história do bombeiro paisano, que você não que eu expliquei da outra vez, né. Quer dizer, ele era paisano porque ele não ia para um batalhão Pô, policial. coronel, você está me trazendo aqui, a gente tem relatos de outros oficiais, comentários aqui no blog,
de uma necessidade de atualização dos currículos, tô falando de maneira geral no Brasil, né, das escolas militares. E o senhor traz um ponto específico, uma cultura num berço de formação de oficiais que está relacionada à cultura organizacional, mas não algo que seja técnico. Isso é ruim para qualquer Sim, instituição. sim. Mas isso na academia, Dancas, você não ouviu isso, bombeiro é paisano? Você ouviu. Você não sabe de onde vem. Você não Dá uma pergunta pra mim. Aí o pessoal, eles ficam falando que eu sou não, mas eu ouvi sim. Eu vou confirmar, o senhor não, a gente não foi contemporâneo, mas sim, bobeira mas paisano. você não interpretava de acordo com a sua origem. Claro, eu era bombardeado de uma informação que eu não sabia o início, e eu acreditei que Exato. bobeira paisano. Mas a gente Não é, nada a ver, nada a ver. sério, Depois eu falo de 47, quer dizer, em 47, quando deu com os burros na água, porque não houve uma continuidade do governo, ganhou a oposição, tá? O pessoal do bombeiro foi tudo jogado para o interior, desmontou. esse desmonte do bombeiro se deu pelos oficiais contrários à emancipação. É. Isso é uma facada nas costas, né. Não, essa daí foi uma trombada de frente, digamos assim. O senhor é muito elegante. Não, 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 tem uma nas costas, eu vou falar depois. Não, o senhor é muito Essa foi uma elegante. trombada de frente. Tá. Por isso, existe uma entrevista que a gente fez quando o bombeiro ia fazer 100 anos, nós não íamos conseguir reunir os ex-comandantes. Então nós entrevistamos uma pessoa que não era comandante, que foi o coronel Cirênio Leite Penteado. E ele nos disse isso, que logo que a oposição ganhou e que não ia mais ocorrer a emancipação, veio comandar o corpo de bombeiros um oficial de cavalaria chamado Sebastião Amaral. Era um oficial muito duro, era um oficial daqueles. Colocar os paisanos na linha. Exatamente. Ele chegou lá e viu que não era nada Nada daquilo. disso. E depois de um certo tempo ele falou: "Olha, eu estou aqui, eu vim aqui, Uma missão. fizeram a minha orelha, os caras estão enganados, os caras estão enganados, aqui ninguém sai". E até porque todos da mesma instituição, né, coronel, não é uma instituição Mas diferente. essas lendas Ainda existe hoje. ainda existem. Então, aí ele falou: "Daqui ninguém sai", saiu ele, saíram com todo. Isso desmonta. Depois eu Claro. implemento isso daí, desmonta. Então você chega na academia, um cara que é filho de um policial militar, e você tem às vezes na academia gente que é de segunda, terceira, quarta geração, vai vindo, ele ouve do pai. Então ele ouve do pai que trabalhou, passou por 47, saiu em 50, ó, bombeiro é importante, não pode perder o bombeiro. E não sabe o porquê. Não sabe por quê, não tem um Tudo porquê nada técnico. a ver. Ele tinha necessidade de manter o bombeiro para justificar a sua existência, para ajudar a justificar. Mas isso foi no passado. 47, cara. 47. Daqui a pouco faz 100 anos dessa Mas dessa conversa aí. não, e usou, eu acho que eu falei da outra vez, quando eu estava fazendo essa pesquisa sobre a história do bombeiro e aprendendo sobre a história da força pública, né, eu cruzei com um comandante-geral, na colônia, em Serra Negra. E eu perguntei a ele, eu falei: "Olha, o bombeiro foi importante nessa época em que precisava ganhar espaço, quer dizer, ele disputava território com a Guarda Civil, né, e a cidade de São Paulo tinha um eixo que, se não me engano, era a Avenida São João, que eles chamavam de paralelo, um paralelo ao da Coreia. E a força pública entrava no espaço da guarda, que aqui daqui para lá guarda, daqui para cá força pública. E o governador o chamou, o governador era Jânio Quadros, ele foi comandante-geral, Rubens Teixeira Branco. E ele chamou e falou: "Olha, não pode ir para lá". Ele falou: "Não, não vou". "Você entendeu?" Eu falei: "Entendi. A partir de amanhã o corpo de bombeiro não vai para lá, a cavalaria". Aí não dá. Ele trucou, né, ele falou: "O zap está na minha mão, né, eu vou para lá, se você me restringir tudo que é da força pública", e não era só o bombeiro, né, veja, o regimento de cavalaria foi importante, a guarda não tinha cavalaria, aí a cavalaria em algumas ações ela é fundamental. Então foi importante em 47, continuou sendo importante nessa disputa por fazer ou por ser exclusivo ou por ser o dono do pedaço, até 1969, 70, quando a Guarda Civil deixa de existir e é Fundida. absorvida pela força pública. Ele é absurdo. Não, essa guarda era maior que a força pública. Eu creio que não. Não? Em número de profissionais? Não, eu creio que não. Eu não sei te Ah, dizer, eu não eu pesquisei isso. tá.
mas ela é absorvida Então, a gente tem porque será que isso não é também algo que é passado de gerações em gerações lá na academia do Barro Branco, que a força pública absorve a guarda? não, não, porque foi uma absorção, ficou toda a regulamentação da força pública, tudo que era a Então, a estrutura organizacional, a estrutura regulamentar da força é pública. porque o poderio bélico da força pública era maior que da guarda. É, mas não era muito, tem muito Não? mosquetão serve pra muita coisa. Tá. Aí, o pessoal da guarda teve a opção de optar. Então não foi uma organização que foi criada com opção dos outros 2 para ir para essa nova organização. Tá. Quem está lá pode optar por vir para cá ou não. E houve na época lá uma promoção ao posto imediato para quem optou. Então não veio soldado. Todo mundo que veio da guarda civil veio um posto acima. E foi uma absorção. Desbalanceou. eh, a primeira turma que saiu na polícia militar foi a minha turma, aspirantes de 70. A última turma anterior. Então a turma anterior saiu em abril de 69, ela era a força pública. A turma seguinte, nós saímos em agosto de 70, Já foi para praia, polícia o senhor militar. já foi para o bombeiro. Tá, eu Você falou bastante sobre guarda civil, em algum momento falou que o bombeiro era municipal. Conta para nossa audiência, o senhor viajou o mundo, o senhor é professor nessa área, doutor nessa área, formado pela USP inclusive, e pesquisou muita coisa, muita coisa. Como é que é o bombeiro aí fora, no restante, tirando o Brasil, como é lá fora? O bombeiro é concursado, o bombeiro é voluntário, como ele está organizado para o senhor vir aqui no programa e defendendo a emancipação? Como é que é nos Estados Unidos, por exemplo? Nova York, comparando com São Paulo? vamos começar assim, bombeiro é bombeiro, polícia é polícia. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Bombeiro Pode ser que o mundo esteja errado e São Paulo esteja correto. Unanimidade. prioridade. Boa, boa. Bombeiro é bombeiro, polícia é polícia. Você Tá, tem exemplos no mundo ainda que você tem bombeiro sendo executado, inserido em outra organização, mas são função de tradições, né, do tá. país. Eu acho que, eles usam o conscrito e dentro do exército eles têm uma força especial para Paris. Se eu não me engano, Marcelo e a Marinha faz em Paris. Mas você tem o bombeiro nacional. Então, varia. Itália, bombeiro nacional. França, bombeiro nacional. Portugal, você tem o bombeiro nacional e você tem bombeiros voluntários. Tá. Então, O normalmente o que bombeiro é a pessoa é um profissional que presta concurso, faz uma prova, quer isso, ingressar isso. lá, não importa o meio que ele Você tem diferenças de atuação. Por exemplo, na Itália, até pouco tempo atrás, né, o bombeiro ele fazia um concurso, e no concurso ele tinha que demonstrar aptidão numa profissão que seria usado quando ele era convocado para a defesa civil. Então ele era bombeiro, mas ele tinha que prestar o concurso de pedreiro, o outro era bombeiro, tinha que prestar o concurso de jardineiro, porque às vezes eles iam para restaurar um lugar e estabelecer um lugar, mas é um concurso, sempre concursado. A Itália tem pouquíssimos bombeiros voluntários, não tem tradição de bombeiro voluntário. tá. A Alemanha tem mais. A Alemanha é bombeiro provincial. Tá? Chile, bombeiro é totalmente voluntário, É, isso é um caso diferente, são gêneros também. totalmente. Eles não ganham não recebem nada. Não, aliás, uma brincadeira lá, o cara fala: "Ah, faz isso", ele fala: "Ah, o dia que o bombeiro ganhar dinheiro eu faço". Quer dizer, porque ao dizer não ganhar. Então eles têm uma escola nacional, o cara treina e eles têm, Caramba, estações, italianas, estações palestinas, eles têm orgulho em fazer aquilo. caramba. Mas eles têm Mas que sentimento legal essa aí, né, pô, é eles diferente. também têm muita coisa interessante, né. Legal. Estados Unidos, normalmente é o seguinte, quando a cidade é grande, o bombeiro é profissional, ele é Fa concursado e é profissional. Vamos fazer vamos lá dos Estados Unidos, porque aqui no canal muita gente Isso, fala da polícia americana que é de condado de cidade, né. Como é que é o bombeiro nos Estados Unidos? municipal. Às vezes ele pega o entorno. Fala de Nova York, que mais se assemelha a São Paulo. Municipal. O concursado ou Concursado, uma prova lá. concursado. Basicamente o bombeiro nos Estados Unidos, se é profissional, ele é concursado. Cidades grandes, você não consegue manter o bombeiro voluntariamente. Não dá para atender, você tem muita emergência, não dá para o cara
perder, ficar lá. E o bombeiro lá, nos Estados Unidos, vamos falar de Nova York, que o senhor bem conhece, que mais se assemelha à grandeza da cidade com São Paulo, e não à riqueza, mas à grandeza, que são coisas diferentes. Eles têm um pouco mais, né? É, bem mais. Aí o bombeiro acho que é igual a polícia lá, agora o salário, eu estive lá, no Texas, estive agora no Havaí, o salário médio do policial nos Estados Unidos está entre 5 a 6 mil dólares hoje. Deu um upgrade. E tem vaga disponível em todo aquele lugar, que ninguém quer ser polícia lá também. Mas mas a atividade do bombeiro de Nova York se assemelha à atividade do bombeiro Uhum. do Brasil, de São Paulo? Eles fazem pronto-socorrismo, atendimento pré-hospitalar, né, eles fazem atendimento pré-hospitalar. Não sei, o modelo de São Paulo é um modelo bem específico, sabe, o pessoal que implantou, não, implantou legal. Não, sim, tem o resgate, né, tem o Tem uma resgate. chama de resgate, né, Tá, é o atendimento pré-hospitalar. tá. Então o resgate é o primeiro Ela socorro, pega, tá. e você tem um suporte avançado com médico. A Ursa, né, Ursa ainda. Isso. E você tem médico no helicóptero da polícia, né, um Tá. bombeiro também. O helicóptero é da polícia, não é do bombeiro? Nova Ou York, agora o bombeiro lá não tem helicóptero. lá não tem? Não, não. Tá. O serviço de helicóptero é da polícia. E Mas aqui no Brasil tem, parece acho que no Rio de Janeiro tem eu helicóptero acho do que bombeiro. Minas também tem. Minas também, ele do bombeiro Minas específico. fez um trabalho grande lá em Essa é do Brumadinho, parque né, também, né, Brumadinho. é certo. Mas o bombeiro de Nova York não tem helicóptero. Tá. Se há necessidade, então quando há um grande incêndio, por exemplo, automaticamente um helicóptero pega um comandante de batalhão para sobrevoar, para fazer ou ter aquela visão necessária hoje em dia. Acho que Pega o drone, né. logo Tem o drone, logo vai drone, né. o drone tem sentido. O drone está mudando o mundo. É. Então, Nova York, bombeiro municipal. Então, as grandes cidades, bombeiro municipal, grandes cidades. Quando ela vai ficando pequena, ela começa a ficar meio misto. Portugal tem muito isso. Você tem de dia o profissional, porque o profissional está trabalhando na farmácia, Tá, fazendo um podcast, né? tá. E de, no- e de, Coronel dá de pai mesmo. aí de noite ele vai fazer o turno da noite. Tá. Então, ele, em vez de dormir em casa, ele recebe um treinamento. Mas ele não recebe dinheiro, Não, nada. é algo. O que acontece? Eu conversei há Mas muitos por que o anos. cara é voluntário lá? É gostoso ser bombeiro, cara. Eu teve um comandante de bombeiro, eu sou ruim de lembrar nomes. Tá. Eu sempre fui, né, com idade pior. Eu me lembro que uma vez numa entrevista, eu achei interessante. Modesto, coronel, né, super modesto. Não, ele deu uma resposta interessante, ele é bem mais novo que eu, já estava na reserva. Ele falou: "Como é que é ser bombeiro?" Ele falou: "Olha, se você consegue ajudar alguém, isso te deixa feliz. É. Não é uma satisfação imensa você ir e ajudar alguém. E o bombeiro faz isso e ainda ganha." Você ganha 2 vezes. Percebe? Então é uma recompensa dupla. Tá. Então as pessoas se sentem orgulhosas e felizes de serem É o sentimento de pertencimento à a comunidade. comunidade, a É comunidade. isso, né. Diminui quando você começa a ter, por exemplo, você tem cidades vizinhas aos grandes centros e elas viram cidades É a dormitório. conurbação, que você não tem Esse cara não fica na cidade. Eu me lembro que quando eu fui, fazer o meu mestrado, eu não tinha tema. O fundamento de uma pós-graduação stricto sensu, para você ser mestre ou doutor, o fundamento é o tema, né, você tem que ter um objeto legal e ter um objetivo de ter esse objeto. E eu, ia forçar uma mão com bombeiro como equipamento urbano, não ia dar Era. certo. Mas eu fui atrás de ver isso, eu peguei um relatório americano, eles estavam preocupados, e nos Estados Unidos na época 2003, 2000. Esse é o CAO, CSP, Não, isso é USP. USP. Ah, tá. Então o senhor não tinha as amarras da própria polícia aqui, ó, você não pode falar sobre isso. Meus trabalhos CO e CSP foram ruins. Foram vezes porque a administração Foram ruins porque eu fiz um trabalho ruim. Ambos os trabalhos. porque era no O primeiro o primeiro eu fiz, você faz um CO, você é bombeiro, não sabe nada de polícia, chega lá, não ouve falar de bombeiro, sai do outro lado. Aquilo só me encheu o saco. não, Então eu fiz um trabalho e meu nível, hoje deve ser assim, tem muitos assim, não sei, vamos falar de hoje. no nível do que estava a minha paciência, né. E no CSP eu fui para não brigar com os amigos e fiz um CSP ótimo, foi um dos melhores cursos que eu fiz, mas o trabalho também foi ruim. Porque tinha que falar de policiamento. Não, eu falei de bombeiro, mas foi ruim também. Você sabe quando o teu trabalho não me deu prazer. Sei. Não me deu prazer. Entendo. Ah,
Vou voltar. O que eu estava falando. A gente estava falando do trabalho voluntário dos Isso, bombeiros, das grandes cidades, então, esse exato. relatório que eu li, eles estavam preocupados, porque o número de bombeiros voluntários dos Estados Unidos, na época, tinha caído de 850 para 750.000 bombeiros voluntários. Cara, É impensável, né? não é muita gente, É hein? muita É muita gente, mesmo que os Estados Unidos sendo o tamanho dos Estados Unidos, é igual o Brasil, tem mais população, mas Portugal? caraca, Portugal deve ter hoje mais de 35.000 bombeiros voluntários. caraca, é muita gente para Portugal. Portugal, Não sabe se tem mais, tá está perdendo. 10 milhões, Não né? sei, está perdendo, está caindo. Posso errar. As pessoas estão fazendo menos trabalho voluntário e o Brasil não tem tradição de trabalho voluntário, Decas. Nós não nos voluntariamos para prestar trabalho para a nossa Por comunidade. quê, coronel? Aí Vamos falar olhando o bombeiro, por quê? nós dois não estudamos sociologia para para desvendar isso daí. Não estudamos. Mas não temos tradição de trabalho voluntário. Cara, Nós tivemos um bombeiro voluntário, que hoje não é mais só voluntário, tem muito voluntário, e que é Joinville. tá. A cidade de Por Joinville. causa talvez das enchentes, Não, bombeiro voluntário de Joinville é tradição alemã. tradição alemã. É a maior cidade de Santa Catarina. Nem sei se tem enchente em Não Joinville. tem. Não, eu falei errado, pensei em outra coisa. E tem uma outra cidade lá que eu passei, uma cidadezinha muito gostosa, Pomerode. Também tem bombeiro voluntário. Tá. A Alemanha, Tem a ver com a cultura do povo, não a Alemanha tem muito bombeiro. tem Brumadinho vai ter? Tem agora? Você acha que tem razão também não tem, nem com a Aqui, o pessoal aqui pensa o seguinte: o governo vai me dar. O governo não dá nada. não, Ele como assim? distribui o que você dá para ele, né? O governo dá bastante coisa, tem outra Não, acho que tem muito vamos mudar o assunto, vamos vamos mudar o assunto, vamos mudar o assunto. então, o voluntário, Tá. os Estados Unidos têm muita tradição, a Alemanha tem muita tradição. Tem a ver com as guerras? Será? Eles têm tradição com o trabalho voluntário. Então O cara participa da escola, o cara participa de um monte de coisa. Mas é isso daí, então voltando. Uma grande cidade, você não consegue manter só com voluntário, não. É todo profissional. Conforme ela vai ficando pequena, as pequenas comunidades, aí você tem coisa só voluntária. O padrão é esse. Para uma cidade grande, para uma cidade de grande porte, você não consegue manter com voluntário. Coronel, só como curiosidade, já que o senhor tem esse contexto histórico, essa visão mundial, trazendo para o Brasil. Tenho tanta visão Eu nessa o senhor foi convidado aqui, a gente mas assim, aqui no Brasil é da legislação, um soldado do bombeiro ganha a mesma coisa que soldado da polícia militar e equiparar os cargos. Lá Então, fora é a mesma coisa? estadual, sim. O bombeiro em relação à polícia é a mesma Bombeiro e polícia é a mesma coisa. corre a mesma Corre a mesma. Por exemplo, na Itália, ele pertence ao Ministério do Interior, ao qual pertence a Polícia Nacional. Eu vou fazer uma pergunta que o senhor não quer responder, deixar em saia justa, né. Juro. Então, pode pular, não tem problema. O bombeiro tem que estar na Secretaria de Segurança Pública, não precisa estar no Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Infraestrutura, Ele tá outra, né. ele tá na Sabesp, né, ele precisa de água. Aí a Sabesp distribui hidrantes, e ele tá na Sabesp. Faz sentido, Onde quer que ele faz esteja, faz muito mais sentido. onde quer que ele esteja, ele não tem que estar subordinado a uma organização que tem outro objetivo, tem outro foco. Mas ele está Secretaria. Em regra, os bombeiros que se emanciparam ficaram na Secretaria de Segurança. em razão da Constituição, ou você acha que é só porque é um comandamento Não, constitucional ou alguma estratégia Eu acho que diferente? por serem militares, como a polícia militar, eles acabaram ficando com uma mesma chefia, quer dizer, os militares acabaram levando o primeiro lugar, mas eu não sei te dizer. Eu sei te dizer que, em regra, é isso. Você tem diferença no Rio de Janeiro, que você tem uma secretaria de De polícia, civil, militar. a estrutura do Rio. E ainda tem a Secretaria de Segurança Pública, né, que A comanda. estrutura do Rio, eu não sei te dizer a deficiência ou não, não estudei. Pô, legal, meu, são coisas bem interessantes. Coronel, Você veio com uma cola aí, né, cara? não, não, minha eu tenho uma assessoria boa aqui, agora é tudo que eu preciso perguntar e o que tá fora das perguntas, né, que a gente fez aqui, mas eu tenho que seguir na verdade isso é roteirização, né, mas assim, não tem perguntas prontas. Coronel, quando o senhor fala do bombeiro municipal, e hoje a gente tem um bombeiro a gente no Brasil é bombeiro estadual. Qual que é a dificuldade de se ter um bombeiro municipalizado? Será que é uma solução,
para os bombeiros que não conseguem estar em todas as cidades no Brasil, porque também é da cultura de São Paulo, não sei se é da cultura do seu estado, se for do seu estado coloca aqui nos comentários como isso é tratado. Que aqui em São Paulo se fala o seguinte: a polícia está em todos os municípios, mas o bombeiro não. Uhum, E a gente não sabe onde um caminhão com um produto perigoso vai tombar numa rodovia. uhum. E aí fica aquela, isso é defesa civil, isso é bombeiro, eu chamo, ligo 90, ligo 93, chamo a defesa civil do município. Existe alguma solução? Se pensou em ter bombeiro municipal, mesmo se fosse uma brigada menor junto aos funcionários públicos municipais, tem algum estudo disso? Olha, nós fizemos um estudo, para o Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Emergências, que decorreu da Constituinte de 89, né, criando um serviço estadual de bombeiro, em que abranger tudo, né, o centro disso tudo era a escola, que foi construída também até para pegar o conscrito, que acabou não rolando. Isso tem que ser pensado e discutido, Dancas. Não é tão simples. O modelo que funcionou bem e depois houve um problema com a taxa de segurança que se tornou inconstitucional e agora é constitucional, foi um modelo em que participam Estado e município. Como é que era essa divisão? Essa divisão começou em 42, quando o bombeiro que foi para a prefeitura voltou para o Estado. Então foi estabelecido um convênio em que o município se responsabilizava pelas despesas e o Estado prestava o serviço. No começo, esse convênio pagava tudo, pagava folha, pagava, prédio, manutenção do prédio, comprava carro, pagava, ficou com o dinheiro imobilizado, acabou virando nada. Mas pensando nisso, foram estabelecidos convênios em que tinha essa divisão. O homem formado, fardado, com previdência, etc., é do Estado. O quartel, o veículo, a manutenção do quartel, Combustível, diária, a prefeitura paga. alimentação. E a prefeitura criava uma taxa de segurança e arrecadava. Isso, esse é o modelo aqui em São Paulo, não sei se é o modelo no Brasil, mas em São Paulo é Nasceu, tranquilão em São Paulo. nasceu aqui, nasceu aqui. É, não sei como tá no Brasil, mas esse é o Não modelo. sei como está. Tá. Eu sei que o Paraná também operava isso, ele tinha um, se eu não me engano, chamava Funrebom, não acompanhava. Mas esse modelo é um modelo muito interessante, em que você pode dividir as despesas. Porque é fácil você vir no governo do estado e falar: "Ah, eu quero instalar o bombeiro lá", você boca tudo. É para o estado. Para o município ele é um pidão, e E e se você e você rateia isso para todo contribuinte do estado. nossa, eu entrego o profissional, mas eu preciso do estabelecimento, do combustível, da Isso. alimentação. Mesmo assim, o custo maior recai sobre o estado. Sempre que você tem Por quê? a prestação de serviço, o homem é mais caro. Sempre que se trata de uma prestação de serviço, o custo maior é folha. E eu tenho um exemplo disso, né. Eu comandei São Bernardo do Campo, o posto de bombeiros, né, 76, 79, 76, 7, 8, 9. Naquela época houve uma mudança e o MDB, você tinha dois dois partidos só, Arena e MDB. Vem ali na MDB, MDB era oposição e ganhou. Movimento Democrático Isso, Brasileiro e a Aliança Renovadora Nacional. eram os 2, né. A Aliança Renovadora, o senhor era governo, né, A Arena, e MDB era isso. direita e esquerda, né, esquerda, Não era, não chegava a ser, não não, chegava a ser. Aí assumiu a prefeitura de São Bernardo um prefeito do MDB, que pra gente era, né, você ficava meio né. e existia em São Bernardo um estigma de que a prefeitura de São Bernardo, por ter uma grande arrecadação, acabava bancando muita coisa que era do estado. Então ela pagava, mandava gasolina para a polícia civil, militar, bancava coisas do fórum, e o pessoal punha o bombeiro nesse pacote. "Não, bombeiro, a gente gasta uma grana do caramba". O bombeiro estava fazendo 10 anos em 78, ele nasceu em 68 lá. O que que a gente fez? Uma comemoração, né, na época foi um negócio bem simples, né, uma missa, e convidamos o prefeito e o secretário de finanças. O que que eu fiz, Delcas? Eu peguei o salário, eu tinha um capitão já ali, mas o capitão comandava Bernardo e Caetano, eu tirei o salário do capitão. Então eu peguei eu, primeiro tenente, um primeiro sargento auxiliar, todos eles, eu perguntei: "Olha, me dá o teu bruto para todos", Só o bruto, né, claro, é, claro, claro, porque claro, é o que sai do estado. claro.
sai do cofre do Ah, Estado. mas o Estado retém o IR para ele, né, por acordo com Aí Constituição, né. somei esse bruto Sim. todo, multipliquei por 12, aí você tem o custo indireto, tá? Você tem formação, você tem Sim. farda, etcétera. O que que eu fiz? O custo indireto do bombeiro da Ele deu uns polícia 30% lá. quanto? 30? Nada, é maior. Maior? Lógico, ela é Caraca. maior. Aí eu perguntei para a prefeitura qual era o custo indireto No aniversário. do funcionário municipal, É, mas no aniversário o senhor fez isso? O senhor falou que é aniver para o aniversário. E aí eu fiz uma o exposição. prefeito lá. Não, ele tá entendeu, O senhor faz um rescaldo pro ele tá tomando conhecimento, porque ele assumiu a prefeitura no aniversário do bombeiro. no aniversário. Uma festa, no meio da missa lá. Teve a missa, almoçou, fizemos uma feijoada, caipirinha. Indigesta feijoada, pô, Prefeito, os senhores cortam muito obrigado. corta dinheiro aqui, então eu vou mostrar para o senhor como é que funciona aqui. Ele não conhece. Como a banda toca, não vou ver. O senhor aplicou aqui X. Ele comendo um torresminho lá, ele olha. Não, eu não estou cobrando, não estou dando patada, Dancas, eu estou dando Pô, o senhor preço. tá sendo técnico demais. Mas eu Mas mostrei, dói, né, coronel? é X. Custo indireto, eu não sei exatamente qual é, mas eu usei da prefeitura. Com certeza o nosso é maior, porque a gente dá roupa, a gente forma, etcétera, tá? Então, dá um valor. E a prefeitura, o secretário de Finanças está aqui, deu esse ano, no mesmo ano, era 12% do que o Estado investiu, 12%. Eu falei, agora tem um segundo detalhe, tem a taxa de segurança. O senhor arrecada, ele arrecadava o triplo do que investiu. Então é número. Aí ele já pediu licença pro senhor e foi embora. Não, ele falou, nossa, não, nossa, e o secretário não sabia o custo da folha, né? O secretário não sabia o custo da folha. Ele falou, nossa, como é que você pegou isso daí? Eu falei, olha, eu tenho uma folhinha aqui, eu te mostro o meu efetivo, o que o cara ganha, você pode checar isso Aí daí. esse cara falou, conta de padaria, né? Aqui, ó. Se eu for mais a fundo, o negócio é Podia pior. apresentar papel de pau. É. Então ali, aquilo repercutiu, porque eu ia semanalmente no passo. Se eu não tivesse o que fazer, eu conversava com os O caras. senhor foi chamado no comando geral. Não, Não. eu ia semanalmente, eu nem sabia que existia o comando geral. Eu ia no passo municipal semanalmente, porque você não pode chegar na prefeitura que você trabalha e o cara, quem é você? Você tem que só conversar, não tem o que fazer, você vai lá, tudo bem, tem um B5. problema com o jeito. B5, B5, B5. Esse relacionamento é você vai nas festas do prefeito, você prestigia a festa do prefeito. Claro. Mas isso daí, por que que eu estou te dizendo que o custo maior será sempre do Estado? Tá. Sempre. Então, E a prefeitura arrecada o suficiente, aí se ela for decente, a gente trabalhou em cima disso, ela implanta hidrantes. ela entra com a infraestrutura necessária para o Exatamente. processo de Então, bombeiro. São Bernardo, o serviço de águas era municipal, eles implantaram uma série de tanques, e existia um negócio que era a reclassificação da cidade junto ao IRB, foi reclassificado. Então, esse modelo, Estado-município, você pode até pôr funcionário municipal na jogada. Se precisar mais gente, o Estado não tem. A prefeitura contrata. Contrata, procure equiparar o salário, né? Porque então vai dar problema. Ou deixa semelhante. Mas aí a gente tem hoje um problema, né? Nessa situação, não tem como o município contratar alguém e colocar dentro no quartel. Tem sim. Tem? Não tem? Não vai criar um. Não, a escola forma. Esse modelo do serviço estadual, Dancas, que foi desenvolvido mais pelo coronel Ayrton Santos Miranda, quando ele tinha coordenado a criação desse corpo. Mas isso está em funcionamento em alguma cidade, algum estado? Você tinha cidades no interior que tinha bombeiro estadual e municipal. Não sei como é que está hoje, não. Não, eu sei que no litoral nós temos o bombeiro guarda-vida, que faz a função do bombeiro temporário, eu sei disso, mas ali é uma coisa muito específica. Ué, mas e aí? É muito mais difícil você ter esse homem na praia, evitando que o cara morra, que você ter o cara ali no dia a dia. Claro, coronel, claro, não há nenhuma objeção, há uma confirmação. Se você trabalhar adequadamente, tem tudo para funcionar. Coronel, o senhor falou essa taxa de segurança aí, que o senhor falou umas 3 vezes. É uma pergunta indelicada e mal criada, né? E o ABCB, quem que arrecada isso? Que é muita grana aqui. O ABCB é arrecadado pelo fundo, ia para o FEPOM. Então, a gente tá Vai para o FEBOM. E eu não sei como é que ele está sendo gasto, ele deve ser revertido. só pro bombeiro. Foi separado.
não é o fundo que a polícia vai Era, era, porque a gente está falando de uma caixinha de Pandora e que é, tem uma riqueza ali. era uma grana, ia todo bom, começa que a Secretaria da Fazenda é sócia, né, quer dizer, a grana que Ó, você tem vários sócios. O governo é sempre sócio, né, nossa, o governo a eu Secretaria tenho um sócio aqui, sabia? já O pensa, acho que não sei se 20 por não, o senhor tem um sócio que é o mesmo sócio que eu, de 30% de imposto de renda, praticamente, e vai aumentar, hein, o senhor vai aumentar, né, vai aumentar para 35%. Então o ABCB é uma taxa é uma taxa boa, muito boa, não sei te dizer quanto é, não sei te dizer. mas ao passo que é uma taxa boa, ela também é uma taxa política, né? Porque se cobra muito ABCBs, de empresas e esquecem dos órgãos públicos, né, coronel? É, E aí agora vira uma barganha. direto. Então, vira uma barganha isso daí, né. É O que é que complicado, né, porque a história é a seguinte, você vai cobrar do cara, que vai para o fundo, que vai voltar para o cara. não é bem isso, o coronel foi elegante aqui, não é bem isso, né. Mas tipo assim, sai cobrar de mim, mas eu que tô pagando o aluguel do estabelecimento, né. Mas vamos mudar de assunto, coronel, porque isso aí mais assunto político não interessa pra gente. Falando ainda da emancipação, né. Quando a gente fala hoje da emancipação, eh, nós perdemos o time novamente de emancipar o bombeiro na visão técnica. Por que eu digo isso? É noticiado aqui no canal que o Guilherme Derrite, ele é policial militar da reserva remunerada, porque ele tem um cargo, eleito lá como deputado. Ele foi do policiamento, ele foi do batalhão da rota, que é o policiamento especializado, e depois ele foi do bombeiro. E aqui no canal, e toda a imprensa já noticiou que ele vai sair do governo, não há nenhuma briga entre ele e o governador, como algumas mídias tentaram colocar, mas um acordo político em que ele sai para concorrer à vaga de senador, por um outro partido. Tudo isso aqui a gente já documentou aqui no canal. E o Guilherme Derrite, ele foi bombeiro. E não virou. Será que a gente perdeu o time de novo igual 89, Panel? Em 89 foi bem tarde, foi muito trabalho em 89. Então, era o time, né, porque o senhor veio que Era estragou. constituinte estadual, era o E estado hoje nós teremos um governador que é militar, ele não deixou de ser militar, eu não sei, o ele governador ele é capitão. capitão, mas eu acho que ele prestou de concurso, então é da Ele reserva saiu. não remunerada. O Derrite também, né. Ah, o Derrite não prestou concurso, ele foi eleito, então ele é oficial da reserva remunerada Mas proporcional ao tempo que ele ficou na polícia, então ele é militar. Mas o Tarcísio, ele é militar, mas não respondendo, ele não tem mais, o vínculo jurídico com a tá, instituição. O Guilherme Derrite tem, porque ele recebe salário e tem os regulamentos quanto a isso. Então nós temos aí 2 militares no comando, de linha direta, sobre o bombeiro. Mas não falando deles, mas pelo time. Eu tenho um militar que, né, que é governador do estado, eu tenho um secretário que foi bombeiro militar. Esse é um time que está passando, né, se fosse Derrite sai quando? a gente não tem nada certo, mas, tudo indica que no final do ano ele sai, volta para o Congresso Nacional, como a vaga de parlamentar, deputado federal, para concorrer ao Senado. Essa é uma análise política apenas, não há nada confirmado, mas as declarações dele, que é colocado na imprensa. Dancas, É uma análise difícil, mas é o time. eu acho Era o momento, talvez. o momento é o quando A gente tem uma proposta na LESP também, né. com uma frente parlamentar, né. Isso. Eu acho que sempre vai haver uma resistência do comando da polícia, em função desse estigma de 47 Caramba, cara. e equívocos, porque eu lembro em 89, os argumentos contrários começavam: "Não, isso é só para o bombeiro do Rio e de Brasília". Aí os bombeiros começaram a se emancipar, né. E houve um outro trauma pior que o de 47 em 99, quando entrou outra proposta em 99, né, a reação do comando da polícia e da Secretaria de Segurança foi muito feia, talvez das piores que eu tenha assistido, não só porque fui atingido, mas porque as pessoas que estavam, favoráveis, o comando do bombeiro se disse favorável, eu trabalhei junto com o deputado que era o Vaz de Lima, elas foram tratadas como hereges e infiéis. Caraca, É, que nível, hein? isso o pessoal foi para cima, acho que o ídolo deles era a Torquemada, não sei. E aí, eles
Transferências, Putz, abre sindicância, pune disciplinarmente, IPM. Então foi aquela, olha, a sensação que isso porque era ideia. entrou IPO entrou a proposta, é. mas IPM, Inquérito Policial Militar, Então, em cima de ideias. em cima de manifestação. Quer dizer, a Ah, manifestação então ideias, eu me manifesto com ideias, ideias. ideias. A manifestação de quem está interna na polícia não foi externa, eu me manifestei pela mídia, mas em cima de ideias. 2 coisas eu tenho a impressão que pesaram aí. Primeiro, você não tem mais contra-argumento, não tem. Quando eles falavam lá: "Não, é só para aqueles", ali em 99 acho que já tinha uns 10 bombeiros emancipados. Então mostrou que aquele argumento foi para vinagre, tá. Bombeiro é necessário. Para quê? Não existe mais a guarda, né, você não está mais disputando espaço na estrutura estadual, é só você é monopolista, né, e todo monopólio não é bom, então quer dizer, Sim. isso ou ele não tem o prazo adequado, ou ele não tem o preço adequado, ou ele não tem a qualidade, Realidade. não tem. Os 3 juntos, só quando você tem administradores muito bons e é temporário. Depois, não é só por isso o serviço público é complicado de ter essas 3 características, né. Então, mas é monopolista. Você não tem mais disputa com ninguém, você não vai usar o bombeiro para mais nada. E o outro equívoco, então o equívoco que ficou é o seguinte: ele é bom para a imagem da polícia, né, bombeiro dentro da polícia é bom para a imagem da polícia. Já coloquei antes, né, quem faz parte do conjunto não soma. O que o pessoal não está enxergando é que o bombeiro vai somar com a imagem da polícia e acaba o papo de separação quando ele se emancipar. Quer dizer, a emancipação mata a separação. Não é difícil de entender. Hoje, o serviço de saúde da Polícia Militar atende a todos os seus componentes, ok? Se você se emancipar e ele permanecer atendendo o pessoal do Corpo de Bombeiros, o serviço de saúde da Polícia Militar vai ser fundamental para o desempenho do Corpo de Bombeiros. Então você vai falar: "Olha, o serviço de saúde da polícia atende o pessoal do Corpo de Bombeiros que atende vocês". Então aí a imagem soma. Você está se ligando, não porque é teu, você está se ligando a um órgão importante para o atendimento do cidadão, porque você tem uma estrutura boa, eficiente e você está protegendo essas pessoas. Praia. O helicóptero está lá, ele está atendendo o que ele é obrigação dele. O bombeiro é do polícia. O bombeiro se emancipou. A polícia militar é fundamental para o atendimento do corpo de bombeiros nesse local. Aí você vai ver o que é. Bombeiro cria uma dependência da polícia, né, eu dependo da polícia, então eu vou apoiar a polícia. E a Hoje polícia e a não. polícia vai dizer: "O serviço de bombeiros, comigo, tem o atendimento do seu pessoal, tem o atendimento na praia, então eu somo com o corpo de bombeiros e o corpo de Então bombeiros soma comigo, deixa de fazer parte então, eu sei que muitos coronéis estão assistindo do alto comando atualmente e outras autoridades, então o senhor está me falando que existe essa visão que o senhor coloca, se houver a emancipação, o bombeiro soma para engrandecer a polícia, de forma voluntária. "Não, a polícia é importante, eu preciso dela, a gente trabalha junto". Hoje o apoio é só institucional, não, hoje, o apoio é baseado faço a minha obrigação. faço a minha obrigação porque está no RD, porque se eu não falar eu tomo bordoada, eu tomo aí 40 em cima da minha Eu cabeça. não estou fazendo nada mais que obrigação. Bombeiro emancipou, ela está fazendo, não é obrigação, ela está fazendo para isso funcionar. Eh, essa importância para a instituição não se faz com o bombeiro dentro. Faz parte do conjunto, soma. Porque tem muito argumento de policiais, e fala assim: "Ah, quer se separar", né, vou usar o termo, né, É, "quer se separar, então eles que vão ter o hospital deles, eles que vão ter as coisas deles". aí separa, Aí separa, aí separa. igual Agora, briga de marido e mulher, sei lá, de casais, vamos falar assim. precisa brigar? Quem está Não, quem tá propondo briga? Você teve uma proposta em 47, 89, 94 mais ou menos, 99, 2015 e agora. Isso não é um capricho pessoal. Isso de diversas gerações vem testemunhando com essa iniciativa
de que isso é necessário. O Brasil inteiro é O testemunha mundo inteiro. de que não vou ficar no O Brasil, mundo o mundo que isso é inteiro. necessário. Então onde está a dúvida? Onde está a dúvida? Qual é o argumento contrário? Em 99, Dancas, aquilo que eu te falei, quer dizer, inquérito, aí inquérito, o parecer do inquérito, ele cometeu crime, eu cometi crime. O comandante-geral concordou, publicou em boletim geral, olha, foi para o tribunal. O promotor olhou, não ofereceu denúncia. O Ministério Público não ofereceu denúncia. O juiz não mandou para o outro promotor oferecer denúncia. O que foi feito com o inquérito? Então, como publicou em boletim geral, notícia geral, eh, Foi aí taxado, o né. cara o cara chegou para mim: "Que aconteceu com aquilo lá, né?" Eu falei: "Nada, não, foi arquivado." O cara, num tema muito amizade: "Ah, que bom, né?" Como se eu tivesse preocupado que eu ia para o presídio militar Romão Gomes, aí o cara é amigo, né. "O que aconteceu com aquilo lá, Negri?" Eu falo: ofereci a denúncia, foi arquivado." "Ah, pegaram o inquérito." Eles usam outras palavras, né, o ouvinte vai entender. "Pegaram inquérito, limparam a escrivaninha." Mas é um desgaste. É um desgaste. Mas é ruim, é ruim. Claro. Você sendo da organização, como eu sou, você não quer que alguém fale isso da cúpula da tua organização. Mas é gozado. Não, mas a gente tá falando a gente tá falando como tomador de serviço público. Nós pagamos Sim, impostos como não claro, o coronel paga imposto, o outro comando paga, mas nós estamos então, discutindo em alto o nível. secretário da segurança, eu lembro que numa entrevista, o coronel Carquede foi transferido para o 2º Departamento de Bauru, cara. Não quer. Carquede, ele foi comandante do bombeiro. Aí o comentário: como é que foi essa transferência?" "Não, foi conveniência do serviço." Quer dizer, você faz a pergunta, a resposta do cara é dada quando ele mente, né. "Ah, como? Ele era não, ele era policial, ele foi um instrutor de tiro." Se for assim, eu acho que isso daí saiu no noticiário e aí ele foi também, se não me engano, a reportagem foi até ele falando: "Eu não sei nada de policiamento, eu fui bombeiro", não Não, foi essa daí? ele passou pelo policiamento, ele passou pelo policiamento. Passou, né. Não, você trabalhou, Sim. trabalhou em Dancas. Mas você acha que você vai pegar um coronel para ser que era comandante bombeiro, tem curso nos Estados Unidos, na França, e ele é necess você movimentou ele, porque ele é Não, necessário. daí foi um tipo, Quer dizer, quando o cara responde, ele perde a credibilidade, né. Ele respondeu, o repórter fez a pergunta, a resposta dele foi mentirosa. É, resposta só mentirosa, fake ficou news. claro para todo mundo. Então não minta, não minta, Tipo né. assim, Mas não tinha houve jeito, uma indisposição não tinha interna, é. o que ele tem como valor não é institucional e para bem da disciplina estamos transferindo. E isso daí Isso seria bom, né, falar, né. foi o não, fala nunca. Não Isso foi o secretário da segurança. Quer dizer, se passou por um é, papelão, né. Coronel, já que o senhor tá falando muito, o senhor tá sendo muito ponderado, falando muito de marketing. Tem um marketing aí na fala do senhor, estou tentando abstrair, e o senhor falou que a polícia militar ganharia aqui em São Paulo muito com a emancipação do bombeiro, porque ela seria elevada pela própria grandeza do que o bombeiro hoje tem no Brasil inteiro e tem aqui em São Paulo. ela seria elevada, porque ela seria suporte e coparticipativa no serviço. Hoje, o serviço é dela, o que ela faz é dela. E ela não precisa fazer nada. Quer dizer, o que que ela faz? Vai fazer: eu atendo o Até meu porque a bombeiro tem a sua academia, vai formar seus mas eu profissionais. atendo o meu funcionário, vamos chamar assim. Tá. O bombeiro está ali. Amanhã depois eu atendo o funcionário daquela instituição. Entendeu? É diferente, Irancas. Eu estou fazendo algo em prol de uma instituição que atende o povo. Hoje nada estou mais fazendo e a mesma coisa com o helicóptero. O helicóptero está lá, está escrito Polícia Militar. É o helicóptero da PM. O que que ela está fazendo aqui? Ela está apoiando o bombeiro, a polícia apoiando o bombeiro. Hoje a polícia está fazendo o serviço que é dela. Então, o bombeiro é meu. O Então, bombeiro é teu, nessa, né, leva nessa para casa. nessa visão de marketing positivo, o senhor até tem uma proposta, vamos passar essa proposta aí, vamos encabeçar aqui no programa, porque a brigada militar já faz esse marketing, São Paulo, não, os outros estados não tenho conhecimento, acho que não, mas o senhor falou assim: "Pô, o senhor deu uma ideia, né, e o senhor como qualquer um do povo, eu como qualquer um do povo, a gente vai dar ideias, né". O senhor falou da mudança de nome da polícia militar,
Dá uma ideia para essa turma nova aí que tá chegando agora no campo. Eu não tenho formação em marketing, né, eu sou um curioso, eu assisti palestras, depois eu me interessei, li uma série de livros, né. Se eu, tivesse hã, alguma possibilidade, Poder da caneta na mão. Se o senhor pudesse dar canetada. eu encaminharia o retorno do nome da Polícia Militar para a Força Pública. Já existe esse movimento, Isso. não é de agora, mas existe esse movimento da Força Pública de São Paulo, já se Isso, coloca aí. mas eu daria o por quê? Hoje todas as polícias militares do Brasil se chamam polícia militar, menos a brigada. Então, o elemento da brigada no Rio Grande do Sul ele é um brigadiano. Acontece um problema, vamos dizer que num estado qualquer, vamos pegar um estado de fora, no estado da Califórnia, dizemos É, eles lá na França, como a gente diz, lá na França, vamos acontecer feliz. lá em Linz, e o a imprensa noticia: "Policial militar deu uma bolacha nas cara de uma criança". Tá. Aí você vai ler, Serve para mim. é o policial militar de Linz. Só que a imagem generaliza e pega. Linz é local incerto não sabido, não é a cidade. Não é verdade. Então vamos voltar para Califórnia. Tá, vamos Califórnia. O policial militar dá uma Não, bolacha. mas é que Califórnia tá meio complicado. Não, né, então vamos tá meio mas é da Califórnia, vai. Senão a gente vai criar uma disposição com o governo americano aqui. Não, um estado X, é igual o exame da ordem, estado do alfa, né, alfa, eles falam. Então isso publica. E Da atinge, imprensa, né. o policial militar de São Paulo, atinge o policial de todos os estados. É, com os highlights, né, A de Polícia imprensa Militar de São digital. Paulo se chamava Força Pública, é voltar para o nome de origem. A partir daí, se acontecer um problema com o pessoal da Força Pública, vai ser pronunciado, não vai ser o Policial militar. então ela pega. Policial militar mata 5, ma putz, não importa onde que matou, é Não, policial militar. mas aí você sabe que não é de São Paulo. Então É, mas hoje você não sabe, você tem que hoje não. você já lê a primeira notícia e você já vai, é da minha Então já tivemos um nome, pega o nome. Já tivemos um nome, pega o nome e usa o nome. Quer dizer, você não está inventando moda, você está voltando para o nome original. Então em São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo vai chamar Força Pública do Estado de São Paulo como era. de ela continuar sendo polícia militar. Continua sendo Polícia Militar. Ela tem o seu nome próprio que sempre que teve. Porque a impressão que se deu quando se criou a Polícia Militar é que houve a junção de duas, não houve a junção de duas, houve a dissolução e mudou o nome. Volta a ser Força Pública. E você, em matéria de imagem, você fica com a tua imagem somente, você não vai carregar os bônus, né, mas a imprensa não publica os bônus. Não, pra PM não. Não, para ninguém. É assim, o cachorro mordeu o homem, não publica. O homem mordeu o cachorro, não publica, Publica. porque aí é notícia. É verdade. Então, você joga o que vai dar impacto. Então, você fica com os ônus e bônus só os teus. E não fica. E porque você tem polícia no Brasil inteiro, toda hora está acontecendo um problema aqui e lá. É muita gente para não ter. Ex-PM mata ex-PM mata ex-PM, foi lá, né. O cara é juiz hoje, mas ele é ex-PM, aí ele mata e pega, é ex-PM. Isso tem Então, muito, né. Paulo. Então se há importância em você trabalhar o marketing, a emancipação do bombeiro soma muito com o marketing da E polícia. bombeiro já teve outro nome ou é sempre Não, não, não. não Bombeiro é bom. bombeiro é É seção de bombeiro, começou turma de bombeiro, criou e morreu antes de ser corpo de bombeiro, depois seção de bombeiro, companhia de bombeiro, e aí o uniforme do bombeiro tem que ser vermelho ou tem que ser laranja? Porque agora, o bombeiro tá usando diferente, né. tá usando laranja, né. Aí nos Estados Unidos cinza agora, com amarelo, Em aquele São amarelo. Paulo já foi um cinza também, Já foi? mesmo na época que era força pública, que era um CAC, né, eles já eram cinza, eles chamavam de brim cinza podre, que era porque Hã. às vezes, praças antigos me contam essas histórias. Coronel, quanto ao bombeiro, voltando à parte de emancipação, hoje, se São Paulo resolvesse, se projeto de lei passasse, for emancipar, o bombeiro, ele em São Paulo, ele tem todas as condições da formação do soldado até o coronel? Sem dúvida. Se houver a emancipação, agora, né, que ela vai acontecer, é aquilo que eu te falei. Vai acontecer?
Não se sabe quando, né. Entendeu? Quer dizer, o último nós já somos. É. E ser o único, quer dizer, por quê, cara? Quer dizer, São Paulo é o único, nós somos ligados a Marte. Eu ouvi uma vez um oficial também falar: "Não, São Paulo é diferente". Que é brincadeira, o cara falar um negócio desse, né. Não é técnica essa Eu sou diferente de você, diferente é, do Eduardo, né. é, 2 grãos de areia são diferentes um do outro. claro. Isso pode ser início de frase. São Paulo é diferente, 2 pontos. Os problemas que são diferentes e que dificultam são tais. Não tem isso. Então, Tá. não tem mais argumento. E o problema não é, pessoal, o problema não é pontual, o problema é estrutural. O comandante-geral não pode dar atenção para o bombeiro que ele tem que dar. Tem um monte de exemplo na história. O último foi o Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Emergências. Ele foi apresentado na Assembleia em 93, foi aprovado em 2015 outro, foi mexendo, 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 mexendo. Por quê? Porque não, a polícia não tem como ficar cuidando dessas coisas, não entende. Chegava lá, o cara olhava um negócio aqui, outro negócio ali, volta, tira do plenário. Então isso aconteceu com muitas coisas. 1974, uma outra vez você me perguntou dos incêndios, né. 1974, no Foi do Andraus? Joelma, Joel Mendes. Drauzio Andraus. 72, Ah, 74. 74, o comandante de bombeiros era o coronel Jonas Flores Ribeiro Júnior. Se você pegar a manifestação da época, ele enfiou a boca no trombone, ele falou: "Eu não tenho gente, eu não tenho equipamento". Ele pôs a boca no trombone, cara. Ele, durante o incêndio, ele uma época de regime militar, né. despejou. Por que o bombeiro estava daquele jeito? Porque o comandante-geral não gostava do bombeiro? É porque ele não pode dar a atenção que ele dá para o objetivo dele. Isso não é um comandante-geral, não é esse, aquele comando. Isso é estrutural. Você não vai dar a atenção para mim que você dá para os seus auxiliares que mantêm esse podcast. Se o seu cara fala: "Então, cara, dá licença", você fala: "Negri, espera aí um pouquinho que eu tenho". Coronel, você acha que essa lei nova, a lei orgânica dos policiais e bombeiros militares, a nova lei nacional orgânica, ela fortalece a emancipação aqui de São Paulo Eu ou acho que ela tratou bombeiro e polícia de forma diferente, perfil psicográfico, ela já mostrou que bombeiro e polícia é polícia, né. apesar de estar no mesmo na mesma legislação, porque Militares, são são militares militares, estaduais? foram tratados juntos, né. Então, eu não estudei a lei, Sim. eu sempre não é que eu saio fora, é que eu acho que a opinião de quem não estudou não vale nada. Então, sempre que a pessoa você não pode fazer uma enquete, né, você é a favor ou contra o bombeiro? O cara fala: "Eu sou ou eu sou contra", ele não sabe por quê. Facilita o filme. Se o cara fala: "Eu sou contra", uma das coisas que eu vou falar: Não dá, pô. "Como é que vai ficar a saúde do pessoal?". Ué, se você não pensou no assunto, como é que você pode você é contra por desconhecimento próprio? Não É, sabe se é não, contra? ele adquiriu na vida, deixa opinado. Os institutos de opinião por aí, tem tantos, né. Isso vale pra você saber, bom, essa é uma ideia que vai dar voto, isso é para o político, né, isso vai dar voto ou não vai dar voto? É. Eu promover a emancipação do bombeiro, talvez o Derrite possa fazer uma enquete dessa, né. Será que o pessoal, para o meu eleitor, Eu fiz a enquete aqui no nosso canal. fez enquete? 85% aprovam a emancipação Aprovam. em Então, São Paulo. Mas é o nosso público é nichado, é outro tipo de público, não esse é é o público que podia refrear, é o público que podia falar: "Não, eu tenho aquela ideia errada de que ele soma com a minha imagem". Não soma, não soma, então, quer dizer, a imagem é distinta. Vai haver essa sinergia se não for interno, claramente, né. Eu sempre falo isso, porque eu fico doido quando o pessoal esquece os números, né, e essa história. Coronel, como que eu vou fazer o esforço mental, exercício mental, exercício mental. 2 situações hipotéticas. Eu quero como o senhor vê o futuro do bombeiro daqui 10 anos? Emancipado e não emancipado aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo. Senhor, é um exercício mental. Tipo, se não for emancipado, como que vai estar daqui 10 anos? Não vai estar no nível dos bombeiros emancipados. O senhor está falando que o bombeiro de São Paulo não vai ter o nível dos demais bombeiros Eu vou brasileiros? te dar um exemplo, Caraca, vou te dar um coronel, exemplo isso é sério, de hein, um serviço importante isso é sério, hein. que São Paulo ainda não faz. Ele não faz pesquisa do incêndio ocorrido. Ele não tem uma equipe que vai ver o incêndio, como ele começou. Igual o CENIPA, que seria da aeronáutica. Isso.
Isso, Meu objetivo é entender, não isso. Não apurar crime. apurar. Isso, Instituto de Criminalística, Sei. que é emancipado da Polícia Civil. Quer Certo. dizer, o Instituto de Criminalística, intrinsecamente ligado ao sistema de persecução penal, Não tá na estrutura ele tá junto com a Polícia Civil, mas não é da estrutura, não, tem superintendente ele próprio, ele é tá. ele é emancipado. Tá, O bombeiro que não faz parte, está sufocado ali, né. tá. O senhor tá falando que o bombeiro de São Paulo, mesmo com Não todo o faz, recurso financeiro que nós temos, uma UO própria, não faz. não vai estar no mesmo nível que os Já bombeiros. já O senhor percebe isso na evolução? você tem o Rio faz há muitos anos, Brasília faz, Espírito Santo faz. Dizem que o Rio de Janeiro é o melhor bombeiro que no Rio é Ne um dos nesse melhores que nesse tem. aspecto de pesquisa, o Rio e Brasília estão na ponta, Caraca, e o Espírito Santo cresceu muito. Santa Catarina é faz. bom o pessoal ouvir isso, é muito bom ouvir. Então por que que nós estamos vamos dar a última, essa que é agora o Lucas colocou a proposta. Paulo Nestical, coronel, deputado na última legislação. Numa votação na Assembleia, o governador estava por um voto, tá? E o Nestical, a oposição, ok? Nisti, vem aqui. Eu e o Nisti somos amigos, né? Nós trabalhamos juntos no ABC, amigos de família, inclusive, né? O Nisti falou: olha, é o seguinte, eu vou me queimar se eu somar. Você emancipa o Corpo de Bombeiros? Governador, sim, eu voto. Pá, não tô. Turma meteu a boca no Nisti. Eu sabia e tô na minha, né? Aí foi indo, foi indo. O governador saiu para ser candidato a presidente da República, ficou o vice-governador. Lá pelas tantas, o Nishi está lá, ó. E aí? Acabar, né? Nishi foi chamado no bombeiro. Aí você entende como é que funciona isso, Idancas. Você tem um comandante geral, o comandante do bombeiro lhe é subordinado e é indicado por ele para o secretário da segurança. É o seguinte, se você abrir mão disso daí, a gente te manda X pessoas, tantas viaturas, você pode implantar tantos postos de bombeiro A barganha. é. Aí o comando do corpo de bombeiros da época, tá ligado, não vou dizer que ele fez o certo ou errado, né, falou pro nicho então deputado: "Olha, nós fizemos a opção por isso". Ou seja, naquele Um momento, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. porque era inevitável que o bombeiro fosse crescer, era Uma inevitável. coisa é recurso humano e financeiro, a outra é mudança estrutural. Não tem uma coisa a ver com a outra. Você podia fazer as 2 coisas, mas o nicho ficou na parede. Quer dizer, se o comando do corpo de bombeiros está pedindo para ele abrir mão daquilo, o outro também era candidato, né? Ele iria, ó, vou inaugurar, dar voto. Então o jogo foi feito. O que é que a polícia lucrou com isso? O que que a população lucra com? Também. A gente sempre o maior interessado, nas instituições fortes é a própria sociedade, a própria comunidade. Ficamos sabendo, falou, cara, isso daí, você emancipou, você faz isso, se não fizer em um ano, você faz em 2, 3 e muito maior. Mas, sabe, faca no pescoço, Se sentiu acuado, ele tomou. Ele falou, não, como é que eu vou brigar pela emancipação se o pessoal que está ali no comando falar, não é isso que eu quero, aquilo, aquele outro, né? Ele ficou, abriu mão. O Ulisses tem muito pouca habilidade, digamos assim, política, né, de fazer coisa que vai dar voto, né, ele ninguém sabe, mas ele arrumou recurso pra caramba pra saúde, pra bombeiro, pra polícia, só que não tem marketing, ele não é um bom político, não é um bom político. Essa foi a última. Então, pra que isso, Idacas? E tudo bem, você tem o medo que, o que que os coronéis antigos vão falar? Quer dizer, tenha coragem de falar: "Olha, amigão, no teu tempo você comprava uma máquina de escrever, eu é laptop, não é mais isso". E não vai chegar nesse ponto do comando da polícia falar: "Não, nós vamos emancipar o corpo de bombeiro". Aí seria um sonho,
Como é que eu vejo daqui a 10 anos? Fez a chabinha. Vamos supor agora o bombeiro emancipado com a força financeira, econômica do estado de São Paulo, como estaria o bombeiro? Se emancipar, Eu falou, se não for se emancipar, eman o negócio está indo para baixo. se E se eman emancipar? decola, decola. Você está conseguindo, o pessoal inaugurou um prédio agora para testar coisa na escola de bombeiro. A escola é nosso orgulho, ela podia fazer muito mais do que faz. Quer dizer, você vai fazer um curso de formação ali, o cara, em vez de ficar o ano letivo ali, ele vai ficar no mínimo 2, porque você sabe, eu acho que vão fazer com 3, mas eu faria um vestibular, como eu te falei, cortando aquilo que é dado fora. Não vou ensinar a mecânica dos fluidos aqui, entendeu? Faço um exame que o cara tem que O saber cara já entra sair sabendo. sabendo, Claro. sabendo. E eu diminuo o tempo de curso. E Mas aí não vai ter, mas aí ele era policial, ele fez Barro Branco, ele fez escola, mas Pirituba, aí de formação de aí se o escola superior do Rodar. ele entra direto. Eu vou fazer um vestibular diferente, a polícia vai ficar de olho. "Caramba, será que eu não posso fazer isso aqui?", né. Tem muita coisa que o bombeiro menor, mais rápido, pode ir mostrando para a polícia que dá para fazer diferente, né. Dá para usar o R2 como as forças armadas usam, para suprir médico, dentista, para suprir psicólogo, para suprir, dá para usar o R2, que funciona e você não gera aposentadoria. Que é o grande Né, problema do que é estado hoje, né, que é o grande problema do Estado em geral. do estado, e agora com o sistema de proteção social se dá uma outra roupagem para o mesmo problema, né. Você conhece esse sistema do R2 das Forças Armadas? Inclusive eu acho que o Rio de Janeiro, a cidade do Pelo Rio de Janeiro, é a Força Municipal de Segurança, eles tinham. o bombeiro do Rio de Janeiro adotou, mesmo Mas eu acho que o município também. também é nessa mesma toada com o prefeito lá, O fato é muito legal. Então você pode, no corpo do bombeiro, ir experimentando coisas. Por exemplo, vestibular para o Barro Branco pode matar metade das matérias de direito. Claro, inclusive se eu não me engano a própria o estado da Bahia, se eu estiver enganado o pessoal coloca nos comentários aqui, mas lá é nível médio, porque você faz academia, só que você tem como disciplina, como conteúdo programático, por exemplo, lei de licitações, com direito constitucional. Ué, Então, não está proibido de você a perguntar, diferença você já vai cortando. isso, a diferença do oficial de bombeiro que trabalha fora da capital para o oficial da capital é muito grande no conhecimento disso tudo. Então, por exemplo, eu trabalhava em São Bernardo do Campo, eu pegava adiantamento da prefeitura. Eu ia comprar um carro, era a lei de licitações, Sim. feito pelo departamento de ações materiais da prefeitura, e eu ia acompanhando isso. Então, quem Claro, trabalha, cara. quem é? Faz Eu era o sentido. comandante do bombeiro. Para que que você vai ensinar cálculo de concreto armado para o bombeiro se eu no vestibular hoje, Tira, né, quem sai do Barro Branco quer ser você cálculo mecânica dos fluidos, né, você pega no vestibular. hidrodinâmica, pô, isso daí são matérias, né, Matérias tipo comuns para quem faz engenharia. é, O edificações, essas coisas todas em se arquitetura. supimpa, ele paga do bolso o cursinho dele. Quer Claro. dizer, você alivia isso para o Estado. Então existe uma série de coisas que um bombeiro emancipado pode antecipar, dando exemplo para a Não, mas o próprio bombeiro hoje, na estrutura que hoje não é emancipado em São Paulo, poderia fazer no seu vestibular. Hoje o vestibular do é que aí bombeiro, você vai pegar oficiais que não aprenderam nada disso. eles não querem se interessar em ser bombeiro, né, mas aí é outra conversa. Você sabe dar uma rapada boa, só um cálculo você dá uma bela rapada, sabe. Só calcular o diferencial integral aí. Eu Aqui, sei se isso cai. não, então, não faz assim, viga em balanço precisa saber, não, mínimo, né, do bombeiro, Você resistência dos materiais, dilatação termodinâmica. saber identificar um prédio, se ele vai cair ou não, né. Mas ali, ó, Você pode derrubar um prédio no bombeiro, vou te dar um exemplo, né, você aprende isso, né, no CBO. Você vai atender uma tecelagem que estocou uma série de tecidos, tá. E você chega lá e fica chocando água, o tecido encharca, você faz uma sobrecarga e derruba o foi derruba o prédio. estrutura, né, estruturas, É. né, ali. Ué, eu tenho um prédio perto da minha casa, que o pessoal foi mexer na laje e empilhou na laje, pô, aquilo desceu até
o subsolo, Né, tem 2 pessoas. é isso mesmo, é que é uma carga, né, o que que é uma carga É. para lá de Os pessoas, cara faz uma carga de laje de cima, que é uma laje de telhado, só né. de fechamento, né. É, só de fechamento. É de ver Esse então legal, essas noções todas, o cara pega antes. legal. Então, se o comando da polícia militar perceber esse paradigma equivocado, que foi passado, que ficou um dogma, e que fala: "O bombeiro precisa ficar", o bombeiro soma com a imagem, e entender que não precisa ficar, que não soma com a Não é imagem, separar, é emancipar. emancipa, emancipa, emancipa e só tem lucro para o cidadão. É o filho emancipado que ajuda o pai na despesa, e Exatamente. não o filho separado que vai Que chega junto, quer dizer, a polícia chega é, junto e o bombeiro chega junto. Você vai, discutir o salário dos funcionários militares do estado de São Paulo, polícia e bombeiro. Hoje é polícia. e a polícia hoje não está tendo uma Então aceitação, então, né, a aí imprensa bem aí deixa de ser só polícia, é polícia e bombeiro. vai ter um bombeiro que está nos ajudando, que está Cara, salvando vida, que tem todo esse apelo emocional, né, então, isso aí. hoje não soma nem somará. Emancipado, soma. Legal. Deixa de fazer parte do conjunto. E não há motivo para permanecer e há necessidade da emancipação, pela destinação e priorização que sempre ocorrerá enquanto ele estiver dentro da polícia militar. Não é pessoal. Isso não é opinião minha, isso é opinião do Brasil. E em São Paulo, isso foi sendo recolocado por diversas gerações, quer dizer, não é uma geração, diversas gerações. Essa é a sexta proposta, Idacas, que começou a primeira em 47. Dá para dizer que não é necessário? Para quem? Eu comentei, em 2015, a proposta teve uma audiência pública para que as pessoas se manifestassem. Ninguém da polícia foi lá falar. Só foi o pessoal da segunda sessão para pegar informação. Tem cabimento? É, os caras ficam stalkeando, às vezes é um modo de eu pensar. Coronel, eu queria agradecer a sua presença aqui no podcast, né, sempre trazendo, elementos técnicos, né, e dando um recado. O senhor dá o recado, o senhor deu o recado para o comando, né, esse podcast é um recado para os coronéis, pra alta cúpula do estado, para autoridades, para ter ter informações variáveis que possam agregar para o serviço, para os tomadores de serviço e a sociedade, né. Meu recado maior será: não tenha medo. Seria esse: não tenha medo. Não. e- só assim. Deu errado, volta atrás, ninguém vai morrer. Isso. Isso. Então não tenha medo. É, e até porque foguete dá ré, né, coronel. Veja Elon Musk fazendo com a SpaceX, né, porque, foguete, né, foguete dá errei, porque São Paulo mostra que o modelo do Brasil está errado, volte Os atrás. 2 primeiros foguetes do Elon Musk explodiram. Os Isso, 2. Se o terceiro não voa, ele abre falência. isso, essa é uma boa Esse é o dono do mundo, cara. é O isso, cara mais rico que tem. Então, o caminho é esse. Você de diálogo. faça o que você quiser, discuta, senta, discuta, não faça por E enquete. se der errado, o comandante geral vai parecer: "Nossa, foi o comandante geral que fez a coisa errada". Também tem um risco, mas por isso que é o comandante geral, por isso que é o secretário, por isso que é o governador. Ninguém senta naquela cadeira se não quiser assumir riscos, né. Cadeira elétrica, né. É, ninguém Ninguém senta. se sentou, você topou? Topou. Não reclama do choque, né. É isso aí, tem o ônus e tem o bônus, né, não quer se sujar, não desce no parquinho, É, porque não quer ser chamado de agora o senhor sabe que o bombeiro, o comandante geral do bombeiro e o comandante geral da polícia militar tem status de general. sério. Sério, pela lei. Se eu estiver enganado, coloca nos comentários, mas a última leitura que eu fiz, foi até uma entrevista do podcast aqui no podcast do deputado federal Capitão Augusto, falou: "Ó, eu mantive isso aí, porque é o status", só o status não vai ganhar como general não, é só status. Mas é isso, se você quer ser, vai assumir o ônus e o bônus, né, então Tem disposição para isso, né. mas falando agora para o comandante geral aí, que é um extremamente competente, é um tem quem vai encarar essa emancipação em São Paulo? O senhor falou que o rio deságua no mar, né. E da casa a situação hoje é impossível repetir aquela coisa feia que aconteceu em 99. Ela já não aconteceu em 2015, mas sobraram resquícios, né, que o comandante foi transferido em 2015, sobraram. Hoje isso é inadmissível hoje, Não, né. aí não dá, né. E a gente tá falando de ideias e não de pessoas, né. A gente tá falando de ideias e não de pessoas, né. E hoje você tem não só um deputado, como você tem uma frente parlamentar. E você tem um parecer da USP. Eu não sei se eu citei,
Em 1999, o Vaz de Lima fez com que o Walter Feldman, que era líder do governo, pedisse que a USP desse um parecer sobre a emancipação do bombeiro, porque ele disse que aquilo era muito técnico para o deputado decidir. E a USP respondeu academicamente, quer dizer, pegou todos os textos que falavam contra e a favor, chamou pessoas para depor, aí fez aquele relatório acadêmico. Olha, o problema é esse, foi nos pedido isso, as argumentações contra são essas, as argumentações a favor são essas, e dependendo disso e disso, nossa análise é essa, nossa conclusão é essa. Pega isso daí. Diz que não prejudica ninguém, mas quer discutir? Começa a discutir sabendo Então, o que o aconteceu. senhor bem posiciona aqui, a gente fala para o alto comando aqui via podcast, porque a segunda EM assiste o nosso programa, brigadão, deixa o like aí, pessoal do CIPM. Cara, é isso, os acadêmicos já falaram, os pragmáticos, né, vamos colocar assim, pra os que trabalham, os que estão ali, os pragmáticos já falaram, O Brasil já falou. o Brasil o mundo Gritou, quer dizer, olha, tira a cabeça para fora, não olhe para, não sei. esqueça, não estamos em 47, a polícia é monopolista. A, a própria criação de guardas municipais, o bombeiro não vai interferir se ela quiser competir, o que vai acontecer eu não sei, né? Eh, eu acho que Darwin diz que é adaptação, competição, né? Se você não competir, você também não evolui. Então eu sou a favor sempre de competição. Eu não sou muito a favor de monopólio, não sou nada a favor. Não, não, tá certo. Contraria. Não, mas, gente, foi foi uma aula, né, de bombeiros, foi uma aula, de administração moderna, né, até Peter Drucker agora, eh, ele trouxe Peter Drucker de administração aqui, de um jeito diferente. Então, eu queria agradecer você que ficou, coloca nos comentários se você é a favor ou contra a separação e emancipação do bombeiro, o que que isso é bom, o que isso é ruim, não importa, é a sua opinião vale muito para nós, mesmo que você não tenha estudado, né. Então coloca aqui nos comentários, se você não é inscrito no canal desse, aí se inscreva, ativar o sininho, e se quiser fazer, perguntas pro coronel aqui sobre bombeiros, faça também nos comentários que eu chamo o coronel aqui para uma outra oportunidade. Coronel, puta, sensacional, cara, muito obrigado, Estou sempre cara, à disposição. muito É obrigado aquilo que eu te mesmo. falei, falar o que eu estudo é uma delícia. É legal, legal. Valeu, pessoal, a gente se vê no próximo, até mais. Você sabia que pode ser membro do canal? Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado aos vídeos como esse. E o melhor de tudo, é só R$ 5 para assinar. Clica no botão aqui embaixo